capítulo 19. E nós vamos ler hoje assim, devagarinho. Será um sermão expositivo. Nós vamos ler devagarinho e vamos ler juntos, tá? Esse é daquele tipo de sermão que os pontos estão espalhados no texto, né? Engraçado que esse texto fala exatamente sobre a revelação de Deus ao homem. E você que está aqui essa noite, é muito importante que você preste atenção, porque você pode ter sido trazido aqui pelo Senhor para receber uma revelação da parte do Senhor, através de Salmos capítulo 19. E eu quero que você guarde isso. Esse texto nos apresenta pelo menos 3 formas de revelação. 3 maneiras que Deus tenta falar com você, meu filho. 3 maneiras. E é bom você saber mais de uma maneira de Deus se revelar. Sabe por quê, meu filho? Porque senão a gente fica crente que Deus vai se revelar de uma forma, aí Deus não se revela daquela forma que a gente achou, e a gente começa a pensar, Deus não está se revelando. Mas nessa noite você precisa entender que Deus tem maneiras diferentes de se revelar. E nós precisamos buscar essas diferentes maneiras de Deus se revelar. Sabe de uma coisa? É muito mais fácil você perder o que você não está procurando. É muito mais fácil você não ver o que você não está procurando. Mas se você está procurando e passa na sua frente, é mais difícil você perder. Então você precisa saber das formas que Deus se revela para que você possa procurar na sua vida, nas suas circunstâncias, dentro de você, nos cultos, na palavra, nos louvores. Você precisa começar a procurar essas 3 formas de revelação. Davi fala isso nesse texto. E Davi vai falar da revelação geral de Deus para nós. Como é que é o nome da primeira revelação? Geral de Deus. Como é que é o nome da primeira revelação? Primeira forma de Deus se revelar. Segunda forma de Deus se revelar. Davi vai nos explicar como é a revelação especial de Deus. Como que é a segunda revelação? Especial de Deus. E o terceiro tipo de revelação que Davi nos ensina na palavra. O terceiro tipo de revelação de Deus é a revelação pessoal de Deus. Qual é o terceiro tipo? Primeira forma de Deus se revelar? Geral. Segunda forma de Deus se revelar? Terceira forma de Deus se revelar? Guardou isso aí? Vamos para o texto. Salmos 19. O texto está exatamente nessa ordem, gente. Isso não é coincidência. Se não foi o Espírito Santo, minha Fran, que fez isso. Felipe mandou dar um olá para ele, que ele ia estar do horário do intervalo dele no plantão assistindo. Felipe, meu filho, Deus abençoe você, tá bom? Que chegue revelação para você aí também, meu filho, tá? Você no serviço seu, tá lá no meio do intervalo. Ô, Modez. Ô, Fran, se não foi Deus que fez isso aqui, como assim? A ordem de todo o capítulo 19, Fran, já está assim. Primeiros versículos
Do versículo 1 até o versículo 6, revelação geral. Aí vem do versículo 7 até o versículo 10, revelação especial de Deus. Aí vem do versículo 11 até o versículo 13, revelação pessoal de Deus. Se não foi Deus que fez isso, gente, quem foi que fez? Porque não tem como uma pessoa natural, humana, raciocinar um negócio desse. Vamos ver o que o texto diz? Diz assim a palavra. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Revelação geral de Deus. Revelação geral de Deus envolve tudo que Ele criou. Que você vê, que o ímpio vê, que qualquer pessoa enxerga, que está na natureza, que está por onde você passa. Quando você abre os olhos, olha o mar, olha o céu, olha o sol, tudo que Deus criou, tudo isso é revelação geral de Deus. Tudo isso fala conosco. Deus criou para nós acessar, para falar conosco, tudo que Ele criou. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus foram criados para te revelar a glória de Deus. Quando você olhar para o céu, você vai lembrar que existe glória sobre a sua cabeça, meu irmão. Porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus. Quando você olhar para o céu, você vai se lembrar que te acompanha por onde você andar. Porque não tem como você andar em nenhum lugar desse planeta que não tenha céu. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E todas as vezes que você estiver buscando uma revelação, minha Cris, pastor, eu não estou entendendo o que vai acontecer, eu estou precisando de uma revelação. Você vai buscar a revelação geral de Deus, você vai parar, você vai olhar para o céu e vai lembrar que os céus proclamam a glória de Deus. Tem glória de Deus sobre a sua cabeça, então você não precisa temer. Isso é uma revelação geral de Deus para você. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é o firmamento, irmão Altamir? Firmamento é essa organização entre terra e céu. Firmamento é o que faz com que o céu não invada a terra e a terra não cresça o suficiente para invadir o céu, ou a água tome conta de todas as coisas. Há um firmamento, ou seja, algo que firma aquilo que foi criado. A Bíblia vai dizer, o firmamento anuncia, está entendendo por que é revelação? Os verbos que estão sendo utilizados, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sabe que revelação é essa? Há um firmamento que separa as coisas, terra é terra, céu é céu, água é água. Esse firmamento mostra como que é a obra de Deus. E a obra de Deus, ela é organizada. Quando você estiver precisando de revelação e não estiver conseguindo ouvir Deus falar com você, olhe para a natureza. A revelação geral de Deus vai te mostrar, através do firmamento, que Deus não é um Deus de bagunça. Ele organiza céu, Ele organiza terra, Ele organiza o mar. E por que não vai organizar a tua vida? Pastor, eu estou precisando de uma revelação do Senhor, porque está um caos a minha vida. A revelação geral de Deus vai te sustentar, minha irmã, porque você vai lembrar que Deus é organizado. Próximo versículo. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Outra criação de Deus, revelação geral, Ayrton. Deus fez a noite e o dia, né?
E aí o salmista está nos dizendo sobre essa revelação geral. Todo mundo vê que tem dia, todo mundo vê que tem noite, sim ou não? E aí ele está dizendo, um dia discursa sobre o outro dia, um dia explica sobre o outro dia. Uma noite, diz a palavra, revela conhecimento a outra noite. A criação, Laís, revelação geral de Deus. Sabe o que está me ensinando e te ensinando? Que uma coisa que você não entende num dia, calma um cadinho, vai ser explicado no outro dia. Entendeu? Uma coisa que aconteceu numa noite e não fez menor sentido para você, revelação geral de Deus, ó, na criação de Deus, ó, Deus que criou a noite e fez separação da noite e fez separação do dia, ó, só isso, só lembrar que existe noite e dia, já tem uma revelação profunda no seu coração. Aquilo que não foi explicado numa noite, vai chegar conhecimento na outra noite. Um dia explica o outro dia, uma noite traz conhecimento sobre a outra noite. Isso foi criado por Deus para você não se desesperar. Revelação geral de Deus. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. É verdade, o céu não fala, o firmamento não fala, o dia não fala, a noite não fala. Mas se você tiver discernimento, você vai ouvir muita coisa que o céu diz. A noite diz, o dia diz, o firmamento diz, e isso vai te sustentar. Aí, pôs uma tenda para o sol. Sol, outra coisa que Deus criou, revelação geral de Deus. Sol, 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 o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e começa a percorrer o seu caminho. Sol, o que sol tem a ver com revelação geral de Deus, que me sustenta? Olha só o que o salmista está dizendo, que o sol, ele sai como um noivo, um herói, ele nasce e ele começa a fazer o caminho dele, e ele nasce num lugar e ele se põe no outro, e isso vai acontecendo, e isso acontece todos os dias. Sai lá aquele sol como um herói. Por que herói? Porque só o herói. Porque se não fosse a luz do sol, nós não enxergaríamos coisa alguma que existe sobre a face da terra. É o fato de existir o sol que ilumina a terra que faz com que aquilo que existe aqui seja visto, percebido. Sem a luz do sol não haveria fotossíntese. Sem a luz do sol não haveria multiplicação das espécies que nós comemos, os vegetais com os quais nós nos alimentamos. Então presta muita atenção, todas as vezes que você estiver buscando uma resposta e perceber que essa resposta não veio, que o silêncio se estabeleceu, você vai buscar a revelação geral de Deus e vai olhar para o sol, porque olhando para o sol, você vai lembrar que Deus continua iluminando a sua vida. Todo dia o sol nasce, só para que você possa enxergar um palmo à sua frente. Todo dia o sol nasce, só para que você possa perceber que é dia. Já parou para pensar em coisa tão maravilhosa? Quando você se sentir desamparado, você vai lembrar da revelação geral de Deus. Você vai lembrar que o sol continua nascendo todos os dias. E isso significa que não vai faltar provisão na sua vida. Vai acontecer fotossíntese espiritual
sol continua nascendo todos os dias. Olha, não estou nem falando de Jesus, hein? Eu só estou falando das coisas que Deus criou, só isso. Ó, você que está assistindo o culto, ainda não conhece Jesus, eu não comecei nem a falar de Jesus ainda não, eu só estou falando só do céu, do firmamento, só do sol, só isso. E nós já podemos acreditar no poder de Deus a partir daquilo que Ele criou. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Revelação geral de Deus. Revelação especial de Deus. Vamos seguir em frente. Versículo 7, diz assim, ó, agora pula para o versículo 7. Diz assim, olha. Agora já muda o assunto, assim, abruptamente. Kelly. Parece que Davi estava meio doido aqui. Ele está falando de um assunto. Oi? Está falando de sol, de céu, firmamento, sei o quê. Do nada, o assunto mudou. O versículo 7, ele começa assim, ó. Olha só, Ayrton, como é que ele começa? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora a conversa não é mais sobre a natureza. Não. Agora a conversa não será mais sobre a criação de Deus. Não. Na terra. Não. Agora, o que nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10 tem a ver com a revelação especial de Deus. E a revelação especial de Deus chama-se a palavra de Deus. Mary, além de ter criado o céu, a terra, o firmamento, o sol, as estrelas e todas essas coisas servirem de revelação geral para nós, Deus deixou para nós uma revelação especial. É uma outra forma de obter respostas de Deus. É uma outra forma de encontrar soluções para a sua vida. Que não seja olhar o sol, olhar o céu, olhar o firmamento. Ah, pastora, a pessoa e receber uma revelação olhando o sol, ela tem que ser uma pessoa muito iluminada. E eu estou meio caidinho. Não dá para mim não. Eu preciso de um outro tipo de revelação assim mais clara. Tem que ser uma coisa mais assim, clara. Entendeu? Já conheceu alguém assim? Você conheceu alguém assim? Tem pessoas que você fala assim por metáfora e a pessoa logo pesca, né? Não tem? Por ilustração, né? Conta uma piada, a pessoa logo entende, não tem? Mas já tem aquela pessoa que não é assim. Não. Já tem aquela pessoa que precisa ser uma revelação especial. Não pode ser uma revelação geral. Vai ficar contemplando o céu assim, tá azul. Carneirinho, agora está fazendo um berço ali na nuvem. Será, pastora, que é isso que Deus está revelando? É um neném novo que vai chegar para mim? É o quê? Não vai rolar essa coisa da... Tem algumas pessoas que são assim. Mas Deus já sabia disso na sua infinita bondade. Hein, gente? E sabe que alguns de nós precisamos de uma revelação. O quê, pessoal? Especial. Tem que desenhar. Não tem que desenhar. Não vai ficar assim tão fácil. Então, o que é a palavra? A palavra é o desenho de Deus para nós. Palavra foi assim, Janilson. Eu não vou arriscar, não. Vai que alguém olha para o sol e não pensa que alguém criou o sol. Vai que alguém olha para o mar e não pensa que alguém está organizando aquilo. Vou fazer, sabe o quê? Eu vou escrever minha palavra para eles. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma revelação, como é que chama?
especial. A palavra é essa revelação. Vamos ver o que o Davi fala? O assunto agora é esse, assim, do nada ele começou a falar sobre isso. Ele fala assim, olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você que está sofrendo nas suas emoções, você que está com a alma ferida e machucada, como sua pastora, eu preciso dizer, você precisa ler a palavra, porque a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a nossa alma. E eu preciso te perguntar, qual é o seu programa de leitura bíblica? Quando vai chegar o dia que você vai começar a programar quantos capítulos você tem que ler por dia para ler a Bíblia toda em 1 ano, em 2 anos, seja lá quanto tempo for. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, que a lei do Senhor, ou seja, a palavra. O que Davi chamava de lei do Senhor era a Torá. Né? Davi conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos aqui. Então ele está dizendo, olha, a Torá é perfeita e ela restaura a nossa alma. A revelação especial de Deus para vocês, adora, está aqui. Você só precisa acessá-la e a sua alma receberá, minha princesa, a restauração que você precisa. Mas Satanás está tentando te enganar de que a restauração da sua alma vem de alguma coisa assim, muito power, muito assim emocional, uma conferência, não sei das quantas, um congresso, não sei das quantas. Não que essas coisas não sejam maravilhosas, porque são, mas presta atenção, a revelação especial sobre a sua vida já foi dada, e se você decidir mergulhar nela, vai chegar restauração na sua alma. E o texto continua dizendo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quer ter sabedoria? Conheça a palavra. Vou falar de uma outra maneira. Quer ser uma pessoa com noção ou você quer ser sem noção? 2 modos. Tá? Às vezes você conhece alguém assim, com noção, sem noção. Não tem que a pessoa sem noção. Tá? Você quer tomar suas decisões da maneira correta? Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Que dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor, que está registrado na Torá, de tudo que Ele fez, na Bíblia, de tudo que Ele fez. Isso dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Se você acha que a Bíblia é um peso e que só tem coisa que você não pode fazer, é porque você ainda não conhece a Bíblia. Porque fazer, isso vai ser um peso para mim. Não, Davi está dizendo, não é isso não, porque os preceitos do Senhor alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Existem pessoas, quem sabe, que entraram aqui hoje e que estão andando como cegos, assim, tateando. Mas a palavra do Senhor, ela ilumina os olhos. O nome disso é o quê, gente? Revelação o quê? Especial. Porque às vezes você vai precisar tomar uma decisão e você vai precisar da revelação especial de Deus. Então você precisa ler a palavra. O versículo 9 diz, o temor do Senhor
é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É a revelação especial de Deus. Eu tenho um sonho, irmãos. Eu tenho um sonho sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu tenho um sonho. E sabe qual é o meu sonho? É gerar no coração dos meus filhos paixão pela palavra de Deus. Porque se eles forem apaixonados pela palavra de Deus, irmãos, eu terei deixado a maior herança que alguém pode deixar para um filho. Não é o ouro, não é a prata, não é a casa, não é o terreno. Não. Preste atenção, não é nem o estudo. E olha que quem está falando isso para você é uma professora. Não é nem o estudo. Se você deixar uma faculdade para o seu filho, você pode morrer tranquila. Eu não vou morrer tranquila não, meu filho. Não vou não. Não vou. Ainda vou falar, Jesus, só calma um cadinho aí. Não, mas como assim? Jesus falando comigo, né? Eu na minha fantasia. Mas minha filha, mas seus filhos já têm faculdade. Você já está idosinha aí, já ganhou umas almas para mim. Vem para cá para a gente prosear. Eu vou dizer, espera um cadinho aí, Jesus. Me dá mais um prazo. Mas é porque eles têm que apaixonar pela palavra, senão eles estão pobres. Está com faculdade e não tem nada. Está com emprego e não tem nada. Por isso que Davi está dizendo que as palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Essa é a revelação especial de Deus para nós, André. André, suas filhas não vão conhecer o maior tesouro da terra se você não se apropriar da revelação especial de Deus. Elas vão conhecer o sol, elas vão conhecer o céu, elas vão conhecer o mar. Você vai mostrar isso a elas. Mas se você não acessar a revelação especial de Deus, e chegar o dia de Deus te chamar, filho, elas ficarão pobres aqui, vulneráveis, porque não conhecem o maior tesouro dessa terra. Você entende, meu filho, que eu estou falando com você? E por último, revelação, a primeira revelação o quê? Geral. Segundo tipo de revelação, especial, porque tem resposta que você tem que buscar onde, gente? Na palavra. E o terceiro e último tipo, pra gente ir embora, pra gente terminar, a revelação o quê, gente? Pessoal. E Davi começa a falar disso, Charles. Você acredita, Charles? Do nada ele muda. Charles, você acredita nisso? Do nada, o assunto era um. Charles, presta atenção. Até o versículo 11. O Davi nem aparecia aqui. Ele estava falando assim, em terceira pessoa, sabe como? Terceira pessoa. Aí, a partir do versículo 11, apareceu uma primeira pessoa do nada aqui. Do nada. Sabe por quê que apareceu uma primeira pessoa? Um eu. Davi vai começar a falar dele. Sabe por quê, meu filho? Porque Jesus sabia que você estaria sentado aí hoje. E você precisaria entender que Davi foi um homem como você. E então Davi começa a falar dele aqui, para que você possa se identificar com ele e receber a mesma bênção que ele recebeu. Entendeu isso? Aí começa assim, ó. Versículo 11. Além disso,
por eles se admoesta o teu servo. Qual servo, gente? De quem que ele está falando? Dele mesmo. Agora o assunto virou ele, tá, pessoal? Fica alerta aí. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em os guardar, ele está falando do quê? Ele está falando das revelações que ele foi mencionando desde o início do capítulo. Em guardar os preceitos de Deus, em guardar os juízos de Deus, em guardar as revelações através do sol, através do céu, do firmamento. Eles admoestam teu servo Davi, eles me admoestam, Senhor, e guardar tudo isso vai me trazer grande recompensa. Então você que veio aqui essa noite, você veio aqui para receber uma grande recompensa. Porque se você guardar isso que estamos falando essa noite, vai acontecer com você o que aconteceu com Davi, numa revelação pessoal. Isso não estava escrito na Torá, não foi na palavra que ele leu isso, não foi no céu e no sol que ele entendeu isso, mas o próprio Espírito falava isso ao coração de Davi, falava: tudo isso que eu estou mostrando para você, Davi, é para te admoestar, Davi. E ele diz: tudo isso me admoesta mesmo e me dá uma recompensa. Haverão coisas, Laís, na sua vida que o Espírito vai falar diretamente com você. Você vai ficar ali, dias e dias olhando para o sol, minha filha, o que você vai arrumar uma insolação se você não passar um protetor. Não é assim que Deus vai falar. Não é na revelação geral. Haverão momentos na sua vida, minha filha, que você vai virar essa Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Meu Deus, mas qual é o texto, Jesus? Se parece que nada é para você. E aí, porque Jesus é engraçadinho, ainda acontece assim. Você ainda lê o texto, aí você começa a lembrar daquela irmã que você está orando por ela. Ai, meu Deus, esse texto é para aquela irmã. Vou mandar uma mensagem para ela agora. E você precisada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você necessitado. Você precisando para você. Aí você está lá na revelação especial. Aí você está lendo. Não, gente, vou mergulhar agora Provérbios total agora. Agora meu nome é Provérbios. Vou lá. E tudo, revelação especial, a pastora me ensinou e pá. Nada para você. Aí você começa a lembrar, ai meu Deus, isso aqui tem a cara de Vitorinha, meu Deus, Vitorinha pediu oração por isso. Ai, vou mandar mensagem para Vitorinha agora. Aí Deus começa a falar com você, através da palavra, para todo mundo ao seu redor. Menos para você. Ou foi só eu que já vivi isso, gente? Só eu? Meu Deus, me ajuda, senão eu me sinto uma pastora com pouca fé. Ah, meu Deus. Aí eu começo a ler a Bíblia, aí Deus fala, tá bom, esse é o sermão de domingo. Tá bom, Deus. Tá bom, agora para mim, agora. Para mim. Aí eu continuo lendo. Agora esse sermão é para quinta-feira, você vai pregar ele quinta-feira. Aí eu digo, tá bom, Deus. Agora é para mim, aquele negócio que eu estou perguntando para o Senhor. É porque algumas coisas, Janilson, Deus vai responder assim, diretamente na tua alma, através da tua intimidade com o Senhor. O Espírito Santo vai te revelar. É uma revelação pessoal, direta ao teu coração, meu irmão. E aí, Marcele, pode ser que Deus use Maísa para falar com você. E aí, pode ser que Ele use a maneira como você foi recebida ali na porta. Aquilo foi a revelação pessoal de Deus. A Cristina não está nem sabendo nada.
Aí a maneira como ela te recebe ali, falou comigo. Revelação pessoal de Deus com você. E Davi está dizendo isso. Versículo 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Filho, está acontecendo aqui alguma coisa aí, vê por favor para mim. Quem há que me possa discernir, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Na revelação pessoal de Deus, tem um bloqueio, irmão Altani. Jonatas, presta muita atenção. Você sabe uma coisa que bloqueia a revelação pessoal de Deus a você? Erros ocultos. Quando a sua mente, ela fica bloqueada para discernir os seus próprios erros, Jonatas. Isso bloqueia a revelação pessoal de Deus a você. Porque quando Deus vai tentar um acesso a você, a sua mente está cauterizada. Você não consegue mais enxergar os seus próprios erros. Os seus erros estão ocultos à sua consciência. É por isso que Davi ora: Senhor, quem é que pode enxergar os próprios erros? Faz o seguinte, meu Deus, me perdoa pelos erros que eu estou cometendo, mas que eu não estou vendo. E para isso você precisa de humildade. É por isso que às vezes aquela pessoa sabe tudo da revelação geral de Deus, porque contempla a natureza. Sabe tudo da revelação especial de Deus, porque lê a palavra, mas não tem revelação pessoal de Deus. Sabe por quê? Porque não tem um coração quebrantado e humilde. Mas aí nós temos um problema, porque tem coisas que Deus quer tratar com a gente no pessoal. Então, meu irmão, se você nessa noite chegou aqui e você tem pecados a confessar, essa noite você precisa confessar os seus pecados. E se a sua mente está obscurecida e você nem sabe do que você tem que pedir perdão, você vai fazer a oração de Davi e vai falar assim: Senhor, eu não sei que eu estou errando, mas eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu quero ter a revelação pessoal na minha vida. Versículo 13: também da soberba guarda o teu servo. Que servo? Davi. Ele está dizendo: Deus, guarda-me da soberba, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Presta atenção, olha o que Davi está falando. Tem revelação geral, tem revelação especial, mas na revelação pessoal de Deus, sem humildade, o que você consegue é o caminho da transgressão. A humildade te protege da transgressão, entenda isso. A humildade te protege do pecado. A humildade te protege da transgressão. Seja humilde, seja ensinável, seja admoestável. E sabe, é claro que todos vocês, membros da cura, sabem que tem uma comissão trabalhando para encontrar para nós um novo presidente para a nossa igreja. Todo mundo sabe disso, não é mesmo? E que a pastora Érica continuará aqui, que eu continuarei sendo uma pastora voluntária. Mas os irmãos estão orando e trabalhando para encontrar um novo pastor presidente para a cura. E eu tenho uma notícia para dar a alguns irmãos que estão me ouvindo agora e outros que estão ouvindo de casa. No momento que um novo pastor chegar, eu estou mesmo torcendo para que seja um homem. Estou. Porque alguns de vocês não se submetem à liderança de uma mulher.
estou mesmo torcendo para que seja um homem? Para ver se você será humilde a ponto de ser ensinável por um homem. Porque uma mulher não convence você, não é mesmo? Então aí saberemos se o problema é um problema de gênero. O problema é que a palavra é abençoada, o louvor é muito legal, mas a pastora é uma mulher. Como serei admoestado